Como saber se a minha namorada é codependente? Bem, vamos lá. Faça 5 perguntas honestas. Primeiro, Jesus é o mais precioso para sua namorada? E essa é a questão mais importante. Você consegue detectar que você é o número 2 na vida dela e não o número 1? Você consegue discernir que ela ficaria feliz em ser a número 2 em sua vida e não a número 1? Se a supremacia de Cristo não estiver firmemente estabelecida, nada mais no relacionamento estará adequadamente estabelecido. Segundo, Cristo estabiliza a vida da sua namorada. Cristo se tornou tão esperançoso, tão estabilizador, tão satisfatório para ela, que você pode ver que Ele é a força, a identidade, a estabilidade dela. Quando a vida é boa e quando a vida é difícil, nos 2 momentos, Ele é a estabilidade dela. Terceiro, sua namorada te honra ou ela te usa? Fomos feitos para precisar de outras pessoas. A carência relacional ela não é anticristã, mas é preciso desenvolver uma carência diferente, uma que busca conferir honra ao outro. Então sua namorada tem o compromisso não de te consumir com a carência dela, mas de te honrar na carência dela. Este é o tipo muito incomum de necessidade que nós deveríamos ter pelos outros. Aquele tipo de pessoa que no seu momento mais difícil, ela procura de alguma maneira agir em prol do bem do outro. É isso que eu estou dizendo. Quarto lugar, sua namorada demonstra resiliência em Cristo. Ela tem, digamos assim, a compostura interior e a resiliência para que a alegria dela em Cristo não seja arruinada se ela for rejeitada por outras pessoas. As promessas de Cristo proporcionam esta estabilidade. Ou então, em conflitos relacionais, ela fica emocionalmente incapacitada. Quinto lugar, sua namorada se alegra em meio às tristezas. Existe algum registro na experiência cristã dela, dessa situação paradoxal, em que ela está triste, mas ainda assim está alegre? Ela demonstra a alegria de Deus diante das tristezas da vida? Eu sei, nenhum pecador satisfaz todas essas questões perfeitamente. Mas aquele que verdadeiramente nasceu de Deus conhece até certo ponto essas coisas. Com essas 5 perguntas, você pode discernir se a dependência emocional e relacional em um namoro é algo disfuncional, prejudicial à saúde e até mesmo codependente. Quando nós falamos de independência emocional, nós estamos falando de alguém que, no fundo, se vê no direito de, em algum momento, simplesmente abrir mão da relação sem precisar sofrer, ok? É um tremendo egoísmo, certo? É alguém que não tem consideração pela pessoa com quem está e que simplesmente quer utilizá-la, quer extrair dela os benefícios enquanto ela lhe é útil. Do outro lado, nós temos a codependência. Aquela pessoa que em tudo ela precisa do outro para reforçar o seu valor próprio, senão ela não tem condições de caminhar sozinha. A proposta bíblica não é nenhuma nem a outra. Não é de uma independência emocional, nem de uma codependência emocional, porque em ambos nós estamos sendo indivíduos que não estamos colocando a nossa esperança em Deus e nos seus recursos. Qual é a proposta bíblica para um relacionamento romântico? É a interdependência. Ok? Nós contamos um com o outro, nós sabemos que não é bom estarmos sós, nós reconhecemos as nossas falhas e as virtudes do outro, nós juntos formamos um time, nós estamos caminhando para um casamento onde seremos um só, certo? Mas nós sabemos que nós não dependemos exclusivamente do outro para obter aquilo que Deus está nos dando por meio do outro. Deus nos põe juntos e Ele nos abençoa por meio da pessoa que Ele botou ao meu lado. Se porventura essa pessoa faltar, Deus continuará suprindo tudo o que eu preciso por outros meios, de outras maneiras, porque Ele não precisa de mim nem do outro para me tornar um ser humano completo em Cristo. Qual é a minha disposição, portanto? Eu quero ser alguém que supre, que fornece, que entrega, que se sacrifica pelo bem do outro. E ele também faz isso por mim. Essa é a ideia da interdependência. Nós estamos ali, um apoiando o outro, sabendo que os recursos para a provisão, para a satisfação das nossas dependências, não vêm primariamente de nós, mas vêm de Deus, usando-nos como instrumento de prover um para o outro. Quando Jesus está trabalhando a temática do divórcio, ele associa o divórcio com a dureza de coração. E nós devemos fazer o mesmo. O divórcio ele acontece quando uma das partes ou ambas as partes estão com o coração endurecido para o desejo de Deus para ele, para o outro e para a relação. E é claro que uma das maneiras como o coração endurecido
vai se revelar é nessa perspectiva equivocada de uma independência emocional. Pessoas independentes emocionalmente falando, elas terminam sozinhas. Porque elas não querem ter ninguém ao seu lado e chega uma hora que ninguém mais quer ter ao lado delas também. Então elas terminam sozinhas e é inevitável que quando um dos cônjuges ou ambos, no cenário mais triste, eles percorrem essa trajetória de se verem como indivíduos independentes e que em nada eles necessitam dos recursos, do apoio, do encorajamento que vem da parte do outro, esse relacionamento ele é um relacionamento utilitarista. Ele só permanece enquanto as partes estiverem ganhando. Quando uma das partes entender que já não há mais ganho envolvido, ela simplesmente desiste porque ela diz, olha, eu não preciso de nada e eu não dependo do que esse relacionamento tem para me trazer. Como eu disse, isso é uma das facetas de um endurecimento de coração. E esse endurecimento de coração tem várias facetas. Ele pode se manifestar com um dos cônjuges negando-se a demonstrar afeto, negando-se à relação sexual, certo? Pode demonstrar-se também com adultério. Então há várias maneiras dessa dureza de coração se manifestar. Uma delas é essa independência emocional e não tem jeito. O ponto final dela é o rompimento da relação, porque pessoas que se veem como independentes do ponto de vista emocional estão fadadas a terminar sozinhas. Elas não querem ninguém e logo o pêndulo vai inverter, ninguém mais vai querer elas. Na verdade, isso é um bom exemplo daquilo que nós chamamos de interdependência. Nós precisamos ser muito humildes no relacionamento. Eu não tenho todos os recursos que a minha esposa tem. Ela sabe disso, eu digo para ela constantemente, e ela também diz isso para mim. Deus nos colocou juntos porque sozinho nós não parávamos de pé, ok? Então nós juntos formamos um time. Esse é o ponto. Então quando eu vejo na minha esposa virtudes que eu não tenho, mas que eu preciso, e que ela tem mais capacidade, conhecimento para guiar, para liderar o relacionamento nessa direção, é claro que eu preciso aprender com ela, certo? Então, eu preciso ser humilde e reconhecer isso. Então, no caso de um indivíduo que ele tem uma caminhada mais consistente com Deus, uma espiritualidade mais robusta, é natural que a parte que não tem essa mesma espiritualidade se inspire e queira ajuda, e busque conselhos, né, e tenha dúvidas, e leve-as para que sejam solucionadas. Isso é a beleza do casamento. É um ajudando o outro a dar passos numa direção onde sozinho aquela pessoa não seria capaz.